Glória a Deus. Eu queria ler o texto aqui para nós, lá em Atos. Pega a sua Bíblia aí comigo, abre comigo, em Atos, capítulo 14. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 17. Atos 14, a partir do verso 17. Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos estão aqui na igreja comigo, me deixem sozinho não, que eu já fiquei sozinho muitos dias aqui na igreja, irmão Mauro. Fala comigo aqui, irmão. Fala comigo. Atos 14, 17, os irmãos acharam? Aí, me responda, me deixe sozinho não. Olha só, a palavra de Deus nos diz assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Só até aqui, esses dois versículos. Apenas. Curva a sua cabeça comigo, irmãos. Curva a sua cabeça comigo. Pai, nós estamos na sua presença nesse instante. E nós reconhecemos a nossa necessidade do teu Espírito Santo. Nós compreendemos, ó Deus, que se não for o toque da parte do Senhor, que se não for a sua voz falando conosco, nós permanecemos, ó Deus, parados e estagnados, porque é a sua voz que nos dá direção. É o teu Espírito Santo que produz em nós entendimento. É o teu Espírito Santo que nos faz crescer, não somente no conhecimento, mas especialmente na sua graça. E nós crescemos na sua graça, ó Deus, nós sabemos através deste conhecimento. Que o Senhor possa nesse instante, ó Deus, trazer o conhecimento diretamente do seu trono, da sua presença. Que saiamos daqui, ó Deus, edificados pelo Senhor. Não nos deixe ficarmos alheios à sua voz, Espírito Santo. Mas que em cada coração que aqui está, nós possamos ser, ó Deus, despertados para ouvir e não somente ouvir, entender, guardar e reter toda a verdade que provém do Senhor. Para que realmente, ó Deus, caminhemos conforme os teus desígnios, ó Deus, conforme a sua vontade. Não nos deixe, ó Deus, ficarmos alheios à sua voz, mas em nome de Jesus, revele algo especial nesta manhã sobre cada coração, para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse trimestre vai falar sobre os atributos de Deus, e como a Alessandra já leu aqui, vai falar sobre a natureza, o caráter, tudo que é inerente ao ser do nosso Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, desde o início, desde o livro do Gênesis, nós vemos que Deus está revelando-se na sua palavra. E a maior revelação de quem Deus é, e eu queria que você ficasse bem ligado aqui na presença de Deus, para você entender aquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Prometo para os irmãos que eu vou dar o meu melhor. Será que você pode prometer isso para Deus? Deus, eu também vou dar o meu melhor nessa manhã aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para Deus. Então, na palavra de Deus nós temos a revelação, e é a revelação suprema de quem Deus é. Tudo que vem além da palavra de Deus é uma interpretação a partir dessa máxima, que é a Bíblia Sagrada. Tudo que Deus é, tudo que Deus precisa que nós saibamos acerca dele, do seu caráter, do seu atributo, está na palavra de Deus. Tudo que vem além disso aqui é uma interpretação dessa verdade. Ou seja, isso aqui já nos faz afirmar com todas as palavras que nenhuma outra pessoa que venha com algum tipo de interpretação que muitas vezes vai além daquilo que está contido na palavra de Deus, além daquilo que está contido na palavra de Deus, não deve ser aceito por nós. Mas é por isso que nós precisamos entender, conhecer a palavra de Deus para analisarmos as ditas verdades que têm sido pregadas. Domingo passado eu falei muito sobre isso, né? Inclusive quando eu estava preparando essa lição durante essa semana, eu me vi por diversas vezes tendo o mesmo raciocínio enquanto eu preparava, se você acompanhou o culto online do domingo passado, enquanto eu falava da palavra do domingo passado. Mas pois bem, a Bíblia nos traz aí com firmeza, né, e com muita clareza sobre a natureza, sobre a criação e sobre os atributos de Deus. E quando a gente olha
para quem Deus é, nós vemos dois atributos, inclusive domingo que vem vai ser falado sobre isso, os atributos de Deus, no domingo próximo, se eu não me engano, a missionária Cris, né? E quando nós olhamos para esses atributos de Deus, existem dois que nos pegam pelas mãos, e graças a Deus que nos pegam pelas mãos, que são a bondade e a misericórdia. E quando nós falamos de bondade e misericórdia, nós vemos que Deus, em sua essência, Ele é um Deus compassivo, um Deus amoroso. Justamente pela bondade e pela misericórdia de Deus, Ele decidiu revelar para mim e para você aquilo que Ele é na sua palavra. É claro que eu e você, irmãos, em nossa limitação humana que nós temos, talvez nós não consigamos compreender com a nossa capacidade cognitiva tão pouca, quem Deus é em sua plenitude, quem Deus é em sua totalidade. Muitas vezes a nossa visão, que ela é limitada, que é fraca, nós não conseguimos compreender tudo aquilo que Deus é, mas Deus, em sua bondade e misericórdia, revelou tudo aquilo que nós precisamos saber em sua palavra. E tudo que a gente pode conhecer acerca de Deus em sua palavra, isso aí, queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer, isso aí é suficiente para nós nos relacionarmos por Ele. Existem algumas palavras e algumas pessoas que vêm pregar ou falar, que nós precisamos de algum outro conhecimento para entender um pouco mais de quem Deus é, para nós podermos nos relacionarmos com Ele. Ora, Deus nos criou com um principal propósito, nos relacionarmos com Ele e dar glória ao nome dEle, esses dois, na verdade, principais propósitos. E quando nós analisamos essa perspectiva, nós chegamos à conclusão de que aquilo que Deus falou para mim e para você, através da sua palavra, isso aí é suficiente para nós nos relacionarmos com Ele. A gente só se relaciona, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, a gente só se relaciona com quem a gente conhece. Se você não conhece uma pessoa, você não se relaciona com ela, sim ou não, irmãos? Verdade, é assim que acontece. Então por isso que na palavra de Deus, Deus, sabendo da nossa limitação, revelou aquilo que nós temos a capacidade de compreender para nos relacionarmos com Ele. Eu estava meditando nessa palavra e analisando tantas pessoas que andam perdidas hoje, sem um rumo, sem um norte, e às vezes até perdida em relação a ela mesma, em relação à sua própria identidade. E talvez hoje o mal que tem pegado tantas pessoas no nosso presente momento é justamente a questão de identidade. As pessoas não sabem quem elas são, as pessoas não sabem de onde vieram. Talvez o maior ponto de interrogação hoje na vida das pessoas que não conhecem a Deus é tentar entender da onde vieram. E muitos pensam que a vida se encerra 7 palmos abaixo da terra. Mas nós, quando conhecemos a Deus, entendemos de quem nós viemos, para onde nós estamos indo, qual é a nossa identidade e qual é o propósito dentro da nossa identidade. Glória a Deus, irmãos, por isso, porque Deus revelou para mim e para você, para que nós não ficássemos perdidos, confusos nesse momento, nesse tempo, nessa terra, sem saber para onde a gente está indo. Não, eu sei quem é meu Pai, eu sei para quem eu pertenço, eu sei para onde eu estou caminhando, aleluia. Glória a Jesus por isso. Tantas pessoas hoje vivem cercadas de tanta gente, de multidões, mas se sentem sozinhas, não sabem realmente da onde elas são, de quem elas pertencem, ou a quem elas pertencem, não sabem quem são. E isso fica muito nítido quando nós nos deparamos com essas doenças que vêm acontecendo nos últimos dias, principalmente a questão da depressão. As pessoas ficam presas a passado, obviamente, a gente sabe disso, e consequentemente elas muitas vezes se veem sozinhas, né? Se veem sozinhas na sua lide diária, na sua luta diária, e isso aí acaba minando as forças. Mas quando nós conhecemos a esse Deus que decidiu se revelar a mim e a você, que decidiu mesmo na nossa limitação, na nossa fraqueza, não nós merecendo, Ele decidiu se revelar para mim e para você. Quando nós conhecemos esse Deus, nós sabemos que nós passamos pelos momentos mais horrendos dessa vida, mas jamais caminhamos sozinhos. Amém, irmãos? Nós entendemos que a promessa de Deus, ela nos diz que nós podemos passar pelo fogo, mas Ele anda conosco no fogo. Nós podemos passar pelas águas e águas profundas, mas elas não nos afogarão, porque Ele está conosco. Nós sabemos que quando nós andamos em dias escuros e muitas vezes nebulosos, nós sabemos que o sol da justiça já está nascendo sobre a nossa vida, porque essa é a promessa de Deus, aleluia. Você crê nisso, irmãos? Essa revelação de quem Deus é nos faz ter segurança para caminharmos firmes na terra. Esse é o propósito de Deus em se revelar.
trazer da sua plenitude nesse tempo e ainda mais nos dar a convicção da vida eterna. Convicção, irmãos, diz respeito à certeza. Muitas pessoas hoje em nosso meio, no meio da igreja do Senhor Jesus na terra, não têm convicção da sua salvação. Muitas pessoas falam: nossa, se Jesus voltasse hoje, eu na verdade, espera mais um pouquinho, porque eu não estou preparado. Não tem certeza da salvação. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que fomos chamados por Deus, regenerados, resgatados, purificados, isso nos transformou, e a partir daí nós sabemos que a graça de Deus aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e nos traz essa percepção: eu estou em Cristo Jesus, por isso que eu tenho convicção da minha salvação. Essa revelação de Deus à humanidade nos permite essa certeza, nos permite essa convicção. E voltando aqui, Deus, sabendo dessa nossa limitação, Ele decidiu, Deus decidiu, grave isso, decidiu, ninguém mandou Ele, ninguém falou para Deus o que Ele tinha que fazer, até porque é Deus quem manda e desmanda no universo. Deus faz e desfaz e não precisa pegar a ordem, né, a autorização de ninguém. Então Ele por si mesmo decidiu se revelar a nós. E eu anotei aqui 3 principais objetivos pelo qual Deus decidiu se revelar. Em primeiro lugar, se fazer conhecido. Olha só, Jesus em uma certa feita estava com os discípulos e algumas pessoas que o acompanhavam. João capítulo 17, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver essa situação. João 17, versículo 3. E aí Jesus vai dizer assim que quem me conhece, ou quem conhece ao Pai, quem me conhece, conhece ao Pai, quem conhece ao Pai tem a vida eterna. Primeiro principal objetivo de Deus se fazer conhecido, de Deus se revelar, é se fazer conhecido, porque quem o conhece tem a vida eterna. É o que a gente acabava de dizer agora há pouco. O segundo principal objetivo de Deus se revelar, irmãos, é relacionar-se, ter um relacionamento. A gente vê em toda a palavra de Deus que o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus pessoal, que se relaciona, que fala conosco, que quer ter um relacionamento íntimo, não somente em momentos específicos e pontuais da nossa vida, mas muito mais profundo que isso. Deus deseja relacionar. Irmãos, entenda comigo, relacionamento fala sobre quê? Participe da aula, me ajude. Fala sobre que relacionamento? Sobre? Pode falar, irmãos. Sobre viver. O que mais? Sobre conhecer. Essa palavra que eu queria, como o João falou. Sobre ter intimidade. Relacionar fala sobre ter intimidade. Quando a gente volta lá para o livro do Gênesis, nós vemos Deus criando Adão e Eva. E todos os dias a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o dia estava chegando ao fim, Deus descia e se relacionava, falava e ainda andava. Eu não sei como qual era a maneira que Deus fazia isso, mas Deus falava e andava com Adão, se relacionava, tinha intimidade com ele. Então Deus, Ele é um Deus que nos criou e se revelou para relacionar-se comigo e com você. E o terceiro objetivo que Deus se revelou é para que Ele seja glorificado. Abre a sua Bíblia comigo, Salmos. Pode pegar a sua Bíblia, irmão, pega a Bíblia, a gente tem que ter esse costume, né? 104. Verso, Salmo 104, verso 1. O salmista compõe o salmo e diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, está vestido de majestade e esplendor. O que Davi está fazendo aqui no Salmo 104? Ele está glorificando a Deus. O terceiro objetivo que eu destaquei aqui, destaque para os irmãos nessa manhã, é que Deus se revelou para que Ele fosse glorificado através das nossas vidas. Aí a gente volta no tópico 2 que eu acabei de falar aqui, que Deus nos criou para se relacionar. A gente só glorifica a quem nós conhecemos, a gente só adora a quem nós conhecemos. Perceba as duas expressões que Davi fala aqui: o Senhor está vestido de majestade e esplendor. É como se Davi estivesse vendo a Deus. Nós vemos lá, quando a gente volta lá para o livro de Deuteronômio, quando Deus se relacionava com Moisés, Deus via Moisés, mas Moisés não via Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que não houve nenhum homem na terra em que o Senhor Deus falasse face a face. Então, o que Davi está nos falando sobre isso aqui? Mesmo sem ver com os olhos físicos, Davi tinha conhecimento da grandeza de Deus. É por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem adorar a Deus em momentos de dificuldade, porque não conhecem a Deus.
Irmãos, olha aqui para mim, a dúvida cria em nós um sentimento de desespero. Se você tem dúvida, se você não tem certeza de alguma coisa, você se desespera. Se você não conhece a Deus em um momento de fragilidade, você vai duvidar da grandeza de Deus. Davi era um rei, o rei ele ia à frente sempre das batalhas, mas mesmo em todas as dificuldades que Davi passou, ele sabia quem era Deus. E tudo que você precisa saber de Deus está aqui, ó. Está aqui na palavra de Deus. O que Jesus Cristo disse, irmãos? O meu povo ele perece porque não conhece. O meu povo falta conhecimento de quem o meu Pai é, o meu Deus é. Deixa eu te fazer uma pergunta particular, responda você para Deus. Será que o conhecimento que você tem de Deus hoje, dia 4 de abril de 2021, será que ele gera uma confiança inabalável no seu coração? Ou será que você tem passado mais de dúvidas e questionado o que Deus está fazendo, como é que vai ser as coisas? Qual é o sentimento que está dentro do seu coração hoje? Qual é o sentimento que está dentro do nosso coração hoje? A fraqueza, ela opera nas pessoas, porque não sabem quem são, não sabem quem Deus é. Mas eu creio que o Senhor Jesus trouxe, e eu confesso para os irmãos, confesso, que estou muito feliz de ver os irmãos, porque achei que teria menos pessoas aqui, né? A glória a Deus pela vida dos irmãos. Então eu sei que o Espírito Santo de Deus não trouxe nem irmãos aqui em vão nessa manhã, mas para revelar um pouco mais ao seu coração e produzir confiança dentro de você, certeza, convicção daquilo que Ele é. Você pode dizer um amém recebendo essa palavra, irmão? Amém, glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o primeiro tópico aqui com os irmãos, a revelação de Deus. Existem dois tipos de revelação de Deus: a revelação não verbal e a revelação verbal. Quantos tipos de revelação que existe, irmãos? Quais são elas? Verbal e não verbal, essas duas. Pois bem, em se falando na não verbal, essa revelação também é conhecida aí dentro da teologia como uma revelação geral, uma revelação de uma forma mais ampla. Essa revelação aponta para a existência do Criador. É justamente o texto que a gente leu aqui em Atos, capítulo 14, versículo 17. Contudo, Deus não se deixou ficar sem testemunho. Ou seja, tudo o que Deus criou, tudo o que Deus fez, testemunha dele e de quem ele é. Não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Pois bem, essa é uma revelação não verbal. E essa revelação verbal, ela traz uma responsabilidade de todos os homens, mesmo aqueles que não têm Deus em seu coração, mesmo os homens mais perversos, traz uma responsabilidade, e isso torna a essas pessoas indesculpáveis diante de Deus, porque todo homem, Salomão vai nos dizer que Deus, quando ele formou o homem, em Provérbios, o que ele fez no homem? Deus formou o homem e plantou nele, o que Deus plantou no homem, irmãos? A eternidade. Quando Salomão está falando que Deus plantou no homem a eternidade, está falando da essência que Deus é, porque Deus ele não é infinito, Deus ele é eterno, Deus vem antes da existência, sim ou não? Sim. É por isso que quando Salomão fala Deus plantou no homem a eternidade, isso faz com que o homem tenha dentro de si a essência daquilo que é moral, a essência daquilo que é verdadeiro, a essência daquilo que é correto e que não é correto. É por isso que Paulo, em uma das suas cartas, vai nos dizer que essa revelação, né, de Deus, ela é identificada de modo contrário na vida daqueles que não têm a Deus, porque preferem seguir aos seus próprios quereres, seus próprios prazeres, me perdoe, seguir a si mesmo. São homens que preferem viver na impiedade, mesmo conhecendo a moralidade, preferem servir a si mesmo. O salmista no Salmo 19, versículo 4, ele vai nos falar sobre essa revelação de Deus não verbal. Olha só o que ele diz: não há linguagem e nem palavras, e nem se ouve nenhum som. Essa revelação não verbal, para que fique gravado no seu coração, testemunha de Deus, mesmo sem ser falada. Independentemente das pessoas serem ou não cristãs, Deus ele dá testemunho de si na sua natureza. Agora, existe uma linha tênue aqui, muito delicada, que nós precisamos prestar atenção. Algumas pessoas vão dizer que Deus fala através da natureza, no seguinte sentido, que nós precisamos ouvir a natureza. Não, irmãos, Deus fala através da sua palavra.
essa teologia, essa aplicação não cabe a nós que conhecemos a verdade suprema. Agora, Deus se revela para a humanidade também através dessa linguagem não verbal. E quando nós partimos para a linguagem verbal da revelação de Deus, vai comigo lá em Hebreus, capítulo 1. Me acompanha aí, Epístola aos Hebreus, lá no final, quase chegando no Apocalipse lá, você volta um pouquinho, você acha Hebreus. É bom que você treina, né? Talvez você não está treinando na sua casa. Olha só o que a palavra de Deus diz. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Somente até aqui. Essa revelação verbal, então, vai nos falar de modo mais audível, de modo mais visível, acerca de Deus, acerca do seu ser e dos seus atributos. A Bíblia, desde o início até o fim, vai nos falar que tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é pelo poder da sua palavra. Sim ou não, irmãos? Tudo pelo poder da sua palavra. A gente falou agora há pouco que Deus, quando estava lá no Éden, o homem estava no Éden, Deus falava com o homem. E durante toda a história Deus falou, e aí de maneira audível mesmo. Imagine você ouvindo como você está me ouvindo assim. Deus, durante toda a história e durante todo o período bíblico, Deus falava desta maneira com os profetas, com algumas pessoas que Ele escolheu para designar uma mensagem específica para o seu povo. Agora, veja bem, no versículo 1 que a gente leu aqui de Hebreus, o escritor vai dizer assim: muitas vezes e de muitas maneiras. São três fatores aqui, ou três objetos nessa perspectiva verbal que Deus se revela. A primeira dela, de muitas maneiras, é o modo pelo qual Deus se manifestou. A teologia vai chamar a manifestação de Deus de teofania, né? Deus, fania, manifestação. Quando você vê a palavra do Senhor falando e o braço do Senhor, isso são teofanias, o braço, porque Deus não tem braço, Deus não tem asa, Deus não tem pena. O que é isso? Que animal é esse? Pernas. Quando você vê aquela manifestação, inclusive, em se falando de teofania, Deus ardendo em uma sarça ardente, falando com Moisés, isso é uma teofania. Deus se manifestando de forma visível e audível para falar uma mensagem específica. Como eu acabei de dizer agora há pouco, inclusive lá no Éden, Deus fazia isso com Adão e Eva. A gente vai descobrir como Ele fazia isso no céu, né? Não sabemos. Mas em outras diversas vezes na palavra de Deus, nós vamos ver que a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor, você já viu essa expressão com certeza, e o anjo do Senhor falou com fulano, o anjo do Senhor falou com ciclano. Isso são teofanias. Deus se manifestando ali através de uma situação para falar com alguém uma mensagem específica. Agora, quando eu estava estudando aqui essa lição, e a revista inclusive vai trazer sobre os nomes de Deus. Nomes, eles trazem sempre um significado. Você tem seu nome, né? Provavelmente você deve saber o significado do seu nome. Só que quando a gente fala, por exemplo, se eu dizer eu sou o Brenner, eu estou dizendo que eu estou limitado somente ao significado do meu nome, que significa guerreiro-chefe, né? Então eu só sou um guerreiro-chefe. Não, eu me chamo Brenner, mas eu sou muito mais do que o Brenner. Sou muito mais do que simplesmente o significado, a limitação do significado do meu nome. Isso fica muito forte quando nós olhamos Deus trocando nomes das pessoas na Bíblia, sim ou não, irmãos? Um exemplo, vamos voltar para o próprio Israel. Jacó, era Jacó, que o significado significava usurpador. Deus transforma ele em Israel, pai de nações, escolhido de Deus, enfim. É por isso que Deus, na palavra, na Bíblia Sagrada, Ele recebe diversos nomes. Porque se eu falar que Deus é somente Deus, eu estou limitando Deus ao significado de Deus. Isso aqui é profundo, mas eu acho que você consegue entender junto comigo. Deus, ele é muito mais do que somente o nome Deus. É por isso que nós vemos diversos nomes, e eu separei alguns desses nomes aqui, porque talvez você já tenha lido, mas não saiba o significado na palavra do Senhor,
que fala sobre os atributos de Deus, que fala sobre a revelação de quem Deus é. Em primeiro lugar, Yahvé. Todos esses nomes vêm do hebraico, tá, irmãos? Yahvé significa Senhor. Toda vez que você vem falando sobre Yahvé na Bíblia, está falando sobre Senhor. Adonai. Adonai significa o Senhor tem o governo. Ou melhor, expressa essa ideia de domínio, de governo na palavra de Deus. Muitas vezes a gente vai ver até algumas expressões na Bíblia assim: Yahvé Adonai, o Senhor tem um domínio, o Senhor tem um controle. El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. El é como se fosse uma preposição no português, mas quando a gente traduz para o português, o El do hebraico ele vira Deus. Então Deus Shaddai, poderoso. E assim por diante. El Elyon, Deus Altíssimo. El Olam, Deus Eterno. Yahvé Jireh. Jireh, quem sabe o que significa Jireh? Ninguém sabe o que significa Jireh, irmãos? Jireh significa proverá. Então quando a gente fala Yahvé Jireh, o Senhor proverá, Deus proverá. Foi isso que Abraão falou lá quando ele estava para sacrificar Isaac. Yahvé Jireh. Cadê o cordeiro, pai? Yahvé Jireh. Esse que está lá no hebraico. Yahvé Rafá é o Deus que cura. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Tsikenu, o Senhor é a minha justiça. Yahvé Nissi, Yahvé Mekadishken, o Senhor é quem vos santifica. E assim por diante. Eu não vou me ater muito nisso aqui, tem mais outros tantos nomes. Isso para expressar a grandeza de Deus, porque Deus não está limitado a um nome específico. Entende, irmãos? Deus não está limitado somente a um nome específico. Então, em primeiro lugar, Deus se revelou de muitas maneiras, depois pelos profetas. Ao longo da história do povo de Deus, ao longo da história de Israel, nós vamos observar que as teofanias, a manifestação de Deus em alguma coisa, elas foram diminuindo e Deus começou a se revelar através dos profetas. Deus falava com os profetas e os profetas então eram considerados como boca de Deus. É por isso que os profetas naquela época eram homens temíveis pela nação, temido pela nação. O povo tinha muito respeito pelos profetas, porque era a boca de Deus. Eles falavam em nome do Senhor. Essas teofanias então foram diminuindo e Deus começou a falar por eles. Tanto é que se você vai nos profetas, qualquer um deles, principalmente ali depois quando começam os profetas maiores e menores, você vai ver os profetas dizendo, assim diz o Senhor, porque era realmente Deus manifestando ali através da boca dele. E por fim, como a gente leu em Hebreus, Deus se revelou pelo Filho. E essa é a revelação suprema. Não existe nenhuma outra revelação que vai vir após essa, a não ser a que já veio por Cristo, o nosso Senhor, Jesus, Filho de Deus. Hebreus, como a gente acabou de ler aqui, vai nos mostrar que a revelação verbal de Deus teve o ápice, teve o seu apogeu na pessoa do seu Filho, Jesus. Quando a gente volta em Efésios, capítulo 1, nós vemos que todas as coisas foram criadas e Jesus já se encontrava, porque Jesus é a palavra encarnada de Deus. João começa o evangelho que ele escreve de Jesus falando justamente isso. No princípio era Jesus, o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus e andava com Deus. Então todas as coisas foram feitas por intermédio da última revelação, que na verdade foi a primeira, que já estava com Deus antes da fundação do mundo, Jesus. Jesus é a maior expressão falada de Deus na humanidade. Ele não somente poderia ser, ou pode, ser ouvido, mas naquela época também ele era visto, tocava, habitava e andava com os homens. Eu acho interessante um episódio que aconteceu no ministério de Jesus Cristo, quando ele estava com os discípulos e Filipe vai virar para Jesus e perguntar: Jesus, eu quero ver a Deus, eu quero ver o Pai, nos mostra o Pai, para que a gente possa conhecer, assim como o Senhor também conhece. Aí Jesus vai responder assim: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem não conhece a Cristo Jesus, é impossível conhecer o Pai. Quem não conhece a Jesus, quem não tem um relacionamento íntimo, pessoal com Jesus, jamais poderá ver o Pai. Aí talvez alguém possa perguntar agora nesse momento: pastor, tudo bem, que na época lá de Filipe conseguia ver, falar e ter relacionamento com Jesus, mas e hoje que a gente não consegue ver e falar? É o mesmo pressuposto. Nós precisamos caminhar em espírito,
consequentemente em verdade, como a gente cantou agora há pouco, com Jesus, para que nós possamos não somente ter intimidade com Jesus, mas conhecer quem Deus é em sua essência e andarmos com Ele. Então, em primeiro lugar, que eu falei para os irmãos aqui, nós precisamos entender, e Deus se revelou para toda a humanidade. E em segundo, irmãos, nós precisamos crescer no conhecimento. Quando Filipe está falando, esse texto que eu acabei de citar, falando para Deus, falando para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Hoje, quando a gente olha para o nosso meio, para os nossos dias, quantas pessoas estão nessa mesma perspectiva? Eu quero ver Deus, eu quero conhecer Deus, né? Só que tem buscado essa aproximação de Deus de uma maneira errada, de outros meios, talvez por méritos próprios. Quantas pessoas hoje, mundo afora, e talvez nem tão mundo afora assim, no nosso meio da igreja de Jesus na terra, acha que pode ter um relacionamento com Deus, porque elas são boas, porque elas frequentam a igreja, o templo do Senhor aqui, ou porque elas fazem algum ato de caridade. Não, irmãos, nós podemos nos relacionar com Deus, pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, e isso aí revela mais uma vez, quem Deus é em sua essência. As pessoas têm procurado em lugares errados, talvez tentado ir diretamente a Deus, sendo que só tem um caminho que leva a Deus, Cristo Jesus. Ele mesmo falou, eu sou o caminho que leva a Deus. Agora, se nós não conhecemos esse Jesus, como é que nós vamos chegar a Deus, irmãos? Se nós não nos relacionamos com Cristo, como é que conheceremos a Deus? Você precisa de um GPS quando você vai para algum lugar que você não conhece. Eu, na verdade, aqui em Goiânia, em alguns lugares aqui nas periferias que eu não conheço, se eu fosse GPS, eu fico perdido. Quem mais é assim também? Achei que era só eu. Você precisa do GPS. Cristo Jesus é esse GPS que nos leva a Deus. E Ele não está desligado. Ele não precisa de ser recarregado. A bateria dele jamais falha. Não é só algumas pessoas que têm acesso, não. Qualquer um, aquele que quiser, venha. E quando nós nos dispomos, irmãos, a conhecer a Jesus, quem Ele é, Ele nos revela a sua bondade, Ele nos revela a sua misericórdia. Nós precisamos entender que para conhecer a Deus é preciso um relacionamento com Cristo Jesus. É por isso que todos os dias, diariamente, nós precisamos romper com as nossas limitações pessoais. E são muitas elas. São obstáculos, são barreiras que nos impedem de conhecer a Cristo em sua essência. Na verdade, hoje são muitas as doutrinas, como eu dizia domingo passado, que vêm para enfraquecer a nossa fé e para nos desvirtuar do caminho, que é Cristo Jesus. E, consequentemente, abalar a nossa estrutura. Quando a gente vem nessa carta aqui aos Hebreus, que a gente acabou de ler, em duas ocasiões aqui, o escritor aos Hebreus vai dizer que eles precisavam comer um alimento sólido, deixar o leite lá da infância. Tem muitas pessoas hoje que não conseguem, por si mesmas, se alimentar de um alimento sólido. Às vezes até ouve uma palavra, mas talvez às vezes fica perdidinho, porque não sabe o que está acontecendo na palavra, porque não conhece a palavra. Precisa daquela palavrinha pequena, rasa, precisa do leite materno ainda. É por isso que a gente precisa romper com a nossa limitação para crescer em graça e em conhecimento, como o apóstolo Pedro vai nos dizer. Antes crescer em graça e no conhecimento de vosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Conhecer a Jesus, irmãos, é preciso renúncia diária. É preciso nós abdicarmos do nosso prazer, da nossa preguiça, que muitas vezes toma conta da gente. O nosso problema é que tantas vezes nós queremos deixar para conhecer a Jesus no final do dia, quando a nossa mente está cansada, quando o nosso corpo está cansado, quando a gente já não tem mais força, aí a gente quer ajoelhar ali por 2 minutos, falar com Deus e só falar, nem ouvir o que Ele tem para dizer. E tanta gente tem caminhado sem direção porque não conhece a Jesus. Mas eu creio que Deus, em seu Espírito Santo, nos trouxe essa manhã para nos despertar aqui, irmãos. Nós precisamos ser despertados. Precisamos ser despertados como igreja do Senhor, irmãos. Nós não estamos aqui para vegetar, não. Para caminhar nessa terra simplesmente ao acaso, ao além. Nós estamos caminhando aqui, uma hora vamos chegar em algum lugar. Não. Nós temos um propósito aqui nessa terra. O propósito principal é manifestar Deus em nossa vida, dar glória ao seu nome e nos prepararmos. É como se a gente tivesse um ensaio para a vida eterna.
É como se fosse um ensaio para a vida eterna. Estamos nos preparando a cada dia para um dia estar na vida eterna com o nosso Deus. Isso exige renúncia. Quinta-feira eu tive que fazer uma viagem a Niquelândia, resolver um negócio lá. E quando eu estava no caminho, eu levei meu secretário lá do serviço junto comigo. E ele me falava de um amigo dele, está numa determinada igreja, mas que um tempo, hoje graças a Deus está firme, mas que houve um tempo que ele ficou meio alheio, vamos dizer assim, à Bíblia, à verdade bíblica, e começou a questionar por quê? Porque estava engolindo tudo que estava sendo oferecido para ele. Ele mesmo não estava conhecendo. Ele começou a afastar da casa do Senhor. Irmãos, ninguém permanece firme longe da igreja não, tá? Não vem com essa teoria, não existe isso não, ninguém. E aí eu falei assim, mas quem é que ele estava ouvindo nessa época? Ele citou o nome de um pregador, não vou citar. Mas veja só, irmãos, e tem pessoas que ouvem esse tipo de pregação. Na verdade, essa igreja desse pastor lá em São Paulo é cheia, muito cheia. É muito cheia, inclusive. E acham normal. E recebem todo o vento de doutrina como se fosse algo verdadeiro. Olha só a pregação dele. Os irmãos lembram de João 4, da mulher lá de Samaria? Lembram? Pois bem. Jesus fala para aquela mulher, mulher, se você tomar da água que eu te oferecer, jamais você terá sede. Sim? Jesus fala isso. Esse pregador, pastor Marcaro, vai fazer a aplicação. Olha que absurdo, não se escandaliza não, mas isso é pregado. Que essa água que Jesus se refere, é o esperma de Jesus. Meus irmãos, e tem tantas pessoas sendo enganadas com isso. A igreja desse pastor tem mais de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. É um aí que recentemente disse que a Bíblia precisa ser atualizada, é o mesmo, aqui no Brasil. Mas como é que a gente faz se a gente não conhece? A gente aceita. Fazer o quê? Não conhece a palavra de Deus. Prossigamos. Crescer, que é o tópico que a gente está falando, fala sobre tempo e demanda tempo. Deixa eu te perguntar, hoje que todos nós somos adultos, ninguém vai crescer mais do que isso. Todo já está na sua altura normal. Você cresceu quando você nasceu? Do dia para a noite? Não. Você vai lembrar, como eu me lembro, que quando você estava crescendo, seus ossos doíam, você lembra? Sua perna doía, nossa, doendo. Eu falava para minha mãe, eu me lembro, minha perna está doendo. Ela falou, você está crescendo, meu filho. Doía, as minhas pernas doíam demais à noite, principalmente à noite. Doía demais. Crescimento, olha aqui, irmãos, em nome de Jesus para mim. Crescimento fala de tempo. Crescimento fala de algo habitual. Você não cresce do dia para a noite, e muito menos cresce somente. Tem gente que fala isso, não, pastor, eu já li a Bíblia toda, não preciso ler mais não, eu já conheço tudo, né, mães? Tem gente que fala isso, já conheço tudo, eu sou o cara, já sei de tudo aqui. Agora, perceba você, quando o apóstolo Paulo, deixa eu tirar esse terno, está me incomodando. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo Henrique, no capítulo 3, lá nos versículos iniciais, anotei aqui, versículo de número 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu caminho para prosseguir, eu quero conhecer Jesus, eu procuro conhecer a Jesus. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele teve a humildade de reconhecer que ele precisava conhecer a Jesus. Veja, irmãos, que não é um reles mortal que está falando isso aqui não, é um homem que foi cheio de Deus, que escreveu a maior parte do Novo Testamento em cartas, que foi usado por Deus. Esse mesmo homem que ele cita lá em 2 Coríntios, ele subiu ao terceiro céu, ou seja, ele conheceu coisas que eu e você não conhece ainda. Ele teve a humildade de reconhecer que precisava conhecer Jesus. Quem sou eu e você para achar que já conhecemos demais, que já sabemos demais? Prossigamos em conhecer a Jesus Cristo, porque se a gente conhece a Jesus, irmãos, ninguém nos engana. E como seu pastor aqui, eu falo como homem de Deus, o meu desejo é que você conheça quem Cristo é, pessoalmente. Para que você não seja enganado por falsas doutrinas. Para que você mantenha firme a sua fé guardada no seu coração. Para que você permaneça inabalável na esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Pessoas que têm sido carregadas por qualquer vento de doutrina. E achando que está tudo normal, porque não conhece a palavra de Deus. Crescer fala de constância, todo dia, todo momento. Conhecer a Deus, irmãos, vai muito além do conhecimento teológico,
conhecimento que a gente adquire numa faculdade, que a gente senta ali no banco de uma faculdade, conhecimento técnico. Deus vai muito além da técnica. O problema de muitas pessoas hoje é que têm conhecido Deus apenas dessa perspectiva técnica. Um Deus filosófico, um Deus teológico. Mas Deus é muito mais do que isso. Deus está muito além do nosso aspecto intelectual. E se Deus está além, preste atenção aqui em mim, se Deus está além do nosso aspecto intelectual, então como é que a gente conhece Deus? No Espírito. É vida com Deus, irmãos. É intimidade com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Experiência gera conhecimento. Você pode repetir para isso ficar gravado, você chegar na sua casa hoje e lembrar. Experiência gera conhecimento. Quando nós dispomos de tempo para crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a gente consequentemente tem experiência com Deus. Experiência gera conhecimento. E a gente vai crescendo a cada dia. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é ilimitado, não tem limites. E perceba, se você hoje, dobrar os seus joelhos, em qualquer momento do seu dia, se derramar ali na presença de Deus com inteireza de coração, com verdade de coração, Deus vai revelar mistérios para você. Isso aqui não somente é algo profético não, irmãos. Isso aqui é verdade. Deus tem sempre mistérios a ser revelados para a sua igreja. Porque Deus quer gerar experiência em você. Deus quer fazer você amadurecer. Deus quer fazer você ser dependente de alimento sólido, não somente de leite mais. Não somente de leite mais. Sabe qual que é o problema das pessoas hoje? É que elas têm perdido a fome pela palavra de Deus. Têm perdido a sede pela palavra de Deus, pastor Macário. As pessoas hoje têm rejeitado o alimento sólido da palavra de Deus para buscar outro tipo de conhecimento aí, conhecimento humano que é passageiro. Nenhum conhecimento humano, irmãos, olha para mim, nenhum conhecimento humano é capaz de nos trazer aquilo que Deus é, os mistérios que Deus tem para a nossa vida. Nenhum conhecimento humano. E isso é individual, é particular. A gente pode estar aqui como esse momento que a gente está aprendendo junto a palavra de Deus aqui, porque eu aprendo 2 vezes, né? Quando eu estava preparando essa lição e também quando eu estou ministrando aqui, 2 vezes. A gente aprende, mas a prática, ela é individual. E para você conhecer, você precisa ter fome de Deus. Tem um livro que o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu algum tempo atrás, é pequeno, livreto, 120 páginas. Fome de Deus, fome de Deus. E lá ele vai trazer um exemplo na época lá de Samaria, né, quando Samaria estava sitiada e profeta estavam lá, estavam profetizando naquele tempo, e o povo de Samaria naquele tempo começou a comer cadáver, começou a comer coisas horrendas que a gente não imagina comendo, porque era tanta fome que eles tinham, tanto desejo para sustentar a sua fome, que eles precisavam comer alguma coisa, e estavam comendo cadáveres. Pois bem, quando nós temos fome pela palavra de Deus, isso nos faz buscar de qualquer meio, de qualquer maneira, isso no sentido de se dispor de tempo, para permanecermos na verdade bíblica. Eu tenho uma necessidade, eu estou com fome, eu preciso, eu tenho sede, eu preciso saciar a minha sede, e eu sei que nenhum outro conhecimento vai produzir ou matar a minha fome, matar a minha sede que eu estou aqui nesse momento. O que tem faltado nas pessoas hoje é justamente isso. Todo o resto é mais importante no coração. A presença de Deus não vem como prioridade. Perceba, eu não preciso ir muito longe, irmãos. Vamos para o nosso dia aqui, para o nosso momento. Eu sei que tem toda uma problemática sanitária que o mundo está vivendo. Mas quantas pessoas usam isso de desculpa? Olha a distância que a gente está. Inclusive, deixa eu só abrir um parênteses aqui, rapidinho. Acabando aqui a escola dominical, eu vou arrumar os assentos. E a gente vai liberar mais alguns aí, que é a capacidade que permite. Mas à noite eu quero pedir aos irmãos para não desmarcar, tá? Então sente-se nos assentos que tiverem desmarcados, por favor, para a gente manter a distância e a nossa segurança. Mas quantas pessoas hoje, por causa o coração tem sido ocupado por outra coisa,
não tem almejado estar na presença de Deus. Tanto faz. E aí usa isso como desculpa, porque consequentemente não vem para a igreja, mas também não tem vida com Deus na sua casa não. Deixa de orar, deixa de buscar a Deus, deixa de ter experiência e intimidade com Deus. Porque tem outras coisas ocupando seu coração, é a sua própria necessidade. Aí eu preciso é disso, preciso é de dinheiro, meu emprego, a minha casa, a minha família. Não, irmãos. Deixa Deus ocupar a prioridade no seu coração. Deixa o Espírito Santo ocupar o seu coração. Outro dia eu li, alguém disse, que nós somos aquilo que nós pensamos durante todo o dia. Se nós alimentamos o nosso pensamento, se somente Cristo está em prioridade no nosso coração, na nossa mente, a gente passa a ser mais parecido com Ele, e passa a desejar mais a presença dEle, porque Ele ocupa a minha vida. Em todos os detalhes, em todas as pequenas coisas, Cristo está lá. Agora, se eu alimento o meu coração com outras coisas, com outros pensamentos, outras coisas terão prioridade na minha vida. Nós andamos em santidade, irmãos, e isso aqui diz sobre conhecimento. Em Hebreus, aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que sem santidade ninguém pode ver a Deus. Ninguém. É por isso que nós andamos em santidade. Talvez algumas pessoas até não consigam entender. Os crentes, irmão Mauro, acham que é melhor. Eles acham que são santos demais. Não é isso não. A gente anda em santidade, a gente abdica de algumas coisas dessa vida terrena, não é porque quero ser melhor e dizer que eu tenho uma aparência de ser melhor, não. É porque eu sei que a santidade é um pressuposto básico para ver a Deus. O conhecimento faz a gente crescer nesse sentido. Muitas pessoas hoje não ligam mais para a santidade. E se tem um tempo perigoso que a gente tem vivido hoje, irmãos, eu preciso alertar vocês que o pecado tem sido reduzido, que Deus é só graça, que Deus é só amor, esquecem-se do juízo de Deus. É hoje. Há um juízo para aqueles que rejeitarem a Cristo, irmãos. Isso fala de conhecimento. Deus se revelou para que esse juízo não venha sobre nós. Mas precisamos conhecer. Precisamos fugir de toda a aparência do mal. O mesmo escritor aqui aos Hebreus vai dizer assim, gente, deixa de perto esse embaraço que está rodeando vocês, para que vocês possam prosseguir. O pecado, irmãos, amarra a gente. Tudo aquilo que não é da essência de Deus amarra a gente, não deixa a gente prosseguir para conhecer a Deus. Mas se a gente deixa esse embaraço que tão de perto nos rodeia, a gente passa a andar dia a dia com Cristo Jesus. Aleluia por isso, aleluia por isso, aleluia. Nosso Deus é santo, e sem santidade ninguém vê a Deus. Carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, e eu já estou caminhando para a conclusão. Paulo vai dizer que a oração dele, é uma oração que Paulo está fazendo, vamos ler esse versículo aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha só. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A oração de Paulo era para que eles pudessem transbordar no pleno conhecimento. Isso aqui fala de entender a essência de Deus, no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, para que isso? A fim de andarem dignamente perante o Senhor. Quando nós conhecemos isso aqui, nós andamos dignamente perante Deus. Quando conhecemos, nós fazemos como o salmista no Salmo 119, verso 11. Senhor, a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Quando a gente conhece Deus, essa palavra ela fica cravada, como em tábuas de pedra, em nosso coração. Se você pegar uma lápide em um cemitério, você vai ver que pode passar o tempo que for, a escrita lá jamais vai apagar. Agora, se você escreve em um papel, que seja com uma caneta,
Com anos, vai apagar aquilo ali. Se chover, vai apagar de alguma maneira, vai borrar. Então o desejo de Deus é que a palavra dele seja como em tábuas de pedra em nosso coração, a fim de que nós andemos dignamente para não pecar contra Deus. E quando eu estava preparando isso aqui, muitas pessoas hoje têm uma fala o seguinte: eu não tenho encontrado forças, pastor, para andar perante Deus ou para andar com Deus. Eu não tenho encontrado forças para ter intimidade com Deus. Eu não tenho encontrado forças para orar com Deus. Irmãos, o conhecimento desperta em nós a força que habita pelo Espírito Santo. Quando nós recebemos a Cristo Jesus, o Espírito Santo é concedido ao nosso coração. Esse Espírito Santo está aí dentro de você, nesse exato momento. Aleluia por isso. Agora, como é que você vai invocar por algo que você não conhece? A gente falava isso lá no comecinho ainda. Não tem como você ser fortalecido se você não tem conhecimento. Perceba, você tem músculos, e aqui não tem nenhum fisiculturista que seja forte, né, que male demais, não tem, só o Mon Kleber aqui, ó. Ele é. Mas perceba, irmãos, se você começar a malhar, tem um músculo aí dentro de você, esse músculo vai ser desenvolvido. Agora, trazendo aqui para o sentido espiritual, como é que a gente encontra forças no mundo espiritual? Desenvolvendo a nossa vida espiritual, desenvolvendo o conhecimento na revelação de quem Deus é. Ah, pastor, eu tenho andado tão fraco, a dificuldade tem sido tão grande, eu tenho chorado tanto, que eu não tenho encontrado nem forças para estar com Deus. Na verdade, é o contrário, irmãos. Primeiro você encontra forças em Deus, e as outras dificuldades, elas passam a ser como nada. Eu ouvi esses dias para trás, missionária Cris, uma frase que eu gravei. Na verdade já sabia, mas fazia tempo que eu não pensava dentro dessa perspectiva. A oração, ela é poderosa. A frase: a oração, ela é poderosa. Porque o poder da oração, muitas vezes, não vai transformar a situação que nós estamos vivendo. Então talvez a gente ore e peça: Deus, mude esse quadro, mude. Mas Deus não muda o quadro. Mas sabe o que Deus vai mudar? A nossa maneira de ver aquela situação. E aí é que encontra essa situação, nós passamos a ser fortalecidos. Fortalecidos. A nossa maneira de ver, de enxergar, passa a ser diferente. A gente passa a ter conhecimento genuíno de quem Deus é. Paulo aqui vai falar de uma outra coisa interessante. Quando nós não conhecemos a Deus, nós deixamos de viver milagres. Porque a gente não conhece a Deus. Só vive milagre quem conhece a Deus. E por quê? Para que milagres, preste atenção nisso, irmãos, que milagres sejam realizados e concedidos em nossa vida, existem princípios a serem observados e obedecidos. Você quer ter um casamento abençoado? Existem princípios para isso. Você quer ter uma vida financeira abençoada? Existem princípios para isso. Tudo na vida existem princípios de Deus. Agora, se eu não conheço esses princípios, como é que eu vou ser abençoado? Não tem como. É por isso que milagres, muitas pessoas deixam de viver milagres porque têm deixado de obedecer princípios. Às vezes você pode, talvez você já fez essa indagação: gente, mas fulano é ímpio, né? Faz tanta coisa errada, mas é abençoado financeiramente, né? Tem uma vida próspera. Essa pessoa obedece princípios bíblicos. É como uma semeadura, irmãos. Quem semeia, colhe. Se você quer viver milagres, você precisa cumprir princípios. E só cumpre quem conhece. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui com os irmãos, preste muita atenção nesse último tópico aqui. O conhecimento, ele nos dá a oportunidade de frutificar. Quando Jesus vira para os discípulos em João capítulo 15, ele fala assim: eu vos escolhi e vos designei, ou seja, vos enviei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que em todas as coisas o vosso Pai que está no céu sejais glorificado. Então, o seguinte: a fim de que nós possamos frutificar em toda boa obra, é necessário nós entendermos que aquele que não frutifica, o próprio Deus, que é considerado como um agricultor, ele corta a árvore e lança fora. Irmãos, essa figura que Jesus usa, é Jesus, tá, que usa isso, não é outra pessoa não. Ela é muito forte. Ninguém, olha para mim aqui, todos, ninguém foi chamado para ser crente de banco, ficar parado, ficar estagnado, sem desenvolver. Tem dom dentro de você.
Tem talentos dentro de você. Você não foi chamado para ficar parado, estagnado, sem frutificar. Não, nós não fomos chamados para isso. Simplesmente chegar, sentar no banco e ir embora. Não, 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 não. Nós precisamos produzir para Deus. Nós precisamos frutificar. Nós somos chamados a produzir. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele nos vê, nos enxerga como árvores plantadas. E toda árvore dá fruto, irmãos. Se uma árvore deixa de dar fruto, isso é consequência. Se uma árvore não dá fruto, vou plantar outra, cortar ela e plantar outra aqui que vai me dar fruto aí. Se você planta uma mangueira, o que você está esperando dessa mangueira? Manga. Se você planta um pé de jabuticaba, né, que é menorzinho, você quer que aquele pé dê jabuticaba. Gente, esse pé nunca frutifica jabuticaba aqui. A gente precisa entender isso. Nós não fomos chamados para ficar estagnados, parados, mas chamados para frutificar, para produzir. E para terminar, irmãos, existe aqui o último resultado de quando nós conhecemos a Deus. Resultado de conhecermos a Deus. Primeiro, como eu disse agora há pouco, vive milagres. E como eu já disse ao longo dessa lição, a gente passa a desenvolver confiança. Você está precisando de confiar mais em Deus essa manhã? Eu estou, irmãos. Confesso para os irmãos, eu estou precisando confiar mais em Deus. Eu estou precisando mais me apegar na misericórdia de Deus, entender que Ele está no controle de tudo. A gente tem passado dias difíceis na terra como um todo, mas espiritualmente também tem sido difícil. Difícil. E muitas vezes a nossa fraqueza humana faz com que a gente fica cego, nos impede de ver quem Deus é. Mas quando a gente conhece Deus, a gente desenvolve confiança. E aí nas nossas necessidades a gente passa a recorrer a Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu a voz da minha oração. Isso aí, irmãos, oh glória a Deus, isso aí fala de ter certeza de quem Deus é. Se eu estou angustiado, eu sei que eu posso encontrar socorro na presença de Deus. Se eu estou aflito, eu sei que eu posso fazer como o Salmo 12. Eu posso erguer os meus olhos para o alto e ver que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará o meu pé vacilar, porque Ele me guarda. Desenvolver esse conhecimento, irmãos, ele é essencial na nossa vida, porque tem muitas pessoas que estão lá como Jó. Conhece Deus, Sara, só de ouvir falar. Conhece Deus só de ouvir. Não tem relacionamento com Deus. Mas em nome de Jesus, Deus vai despertar no nosso coração, não só de ouvir falar. Eu conheço Deus com os meus próprios olhos. Aleluia. Não olhos físicos, mas a minha percepção, o meu conhecimento faz eu desfrutar da grandeza e da soberania de Deus em sua essência. Eu sei quem Deus é. A nossa realidade passa a ser transformada, irmãos. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. O conhecimento de quem Deus é, irmãos, além de fazer a gente ver milagres, Ele nos traz sabedoria. Quantas pessoas hoje questionam sobre isso, né? Eu não estou tendo sabedoria, pastor, para diligenciar essa situação aqui, para organizar essa situação. Está faltando sabedoria. Mas quando a gente conhece Deus, a gente é tomado por sabedoria. E aí a gente passa a ter a presença de Deus todos os dias no nosso lar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você vê alguma pessoa que você não conhece na rua, você não conhece, você nunca conversou, você vai chamar essa pessoa para sentar na sua casa e almoçar com você, tomar café com você? Me responda, irmão, sim ou não? De jeito nenhum. Eu não convido estranho para minha casa não, hein? É que esse cara chega lá em casa, vai roubar alguma coisa, sei lá, vai que é um louco surtado da vida. Não vou convidar quem eu não conheço para dentro de casa, de jeito nenhum. Convidar para dentro de casa fala sobre intimidade, fala sobre ter relacionamento. O problema hoje é que muitas pessoas têm deixado de convidar Deus para dentro de suas casas. Está na igreja, está no meio das atividades da igreja aqui, mas Deus passou longe de entrar dentro da casa dessa pessoa. Não tem liberdade. Às vezes alguém pode olhar para mim agora e como isso, pastor Macário, pode acontecer? Irmãos, quando a gente vai lá no Apocalipse, em uma das cartas, eu esqueci qual é a igreja agora, de cabeça, mas nós vemos a figura que Jesus está batendo na porta do lado de fora da igreja. Isso na igreja. E dentro de casa de pessoas então? Pessoas hoje têm deixado de desfrutar paz, segurança, têm deixado de desfrutar alegria, proteção dentro do seu lar, porque Deus não está habitando nesse lar. Aí talvez a gente fale assim: Jesus, o Senhor é bem-vindo na minha casa, pode entrar, vem fazer morada em mim, como a gente canta aqui.
Mas a nossa primeira atitude no dia não é se mergulhar na presença de Deus, mas é buscar os nossos próprios interesses. As nossas últimas atitudes no final do dia não é buscar a presença de Deus, mas é buscar os nossos próprios interesses. E entre esse inteirinho, durante o dia, a gente faz aquilo que nos agrada, e Deus vai ficando em segundo lugar. Você não tem relacionamento com quem você não conhece, mas o Espírito Santo está aqui, irmãos, eu creio nisso, em nome de Jesus, para despertar em nós um novo nível de conhecimento da sua essência, de quem Ele é, para fazer nós termos mais segurança na sua presença, para fazer nós termos mais intimidade com Ele, para nos despertar em um nível maior de vida com Deus, aleluia, para produzir certeza em nosso coração. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua fidelidade em nossas vidas, pela sua bondade. Reconhecemos, meu Deus, que nós não somos nada sem o Senhor, e que muitas vezes, ó Deus, nós temos deixado o Senhor em segundo plano. Mas nós compreendemos, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor é um Deus que já se revelou e tem prazer em revelar mistérios que estão ocultos, ó Deus, a nós. Que o Senhor possa, meu Deus, despertar em nós, ó Deus, essa verdade, para seguirmos, ó Deus, em novidade de vida com o Senhor, para seguirmos frutificando ao Senhor, para seguirmos com uma vida fiel ao Senhor, com uma vida digna da presença do Senhor. Pai, nós queremos falar como igreja do Senhor nesse momento, não somente da boca para fora, mas o desejo do nosso coração. Faça morada em nosso lar, ó Deus, em nossa casa. Pai, o Senhor é o convidado principal. Nós queremos conhecer mais o Senhor, nós queremos ter mais vida contigo. Pai, nos ajude a crescer, ó Deus, na graça, no seu conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, nossa oração. Amém e amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Podemos assentar?